Vamos lá, muito bom dia, saudações tricolores, vamos ao giro de notícias de ontem do Fluminense. Notícias boas, notícias ruins, notícias repetidas e pré-jogo, dia de jogo. Hoje tem Fluminense Palmeiras, direto de São Paulo. O Fluminense volta a campo pelo Brasileirão. O Fluminense que ainda não perdeu no campeonato, está na parte de cima da tabela e sim, tem tudo para fazer um bom jogo contra o Palmeiras e sair com os 3 pontos de São Paulo. Nesse vídeo, vamos falar também sobre Ávalos, notícias de ontem, dão conta que o Independente recusou uma oferta do Fluminense, sobre o zagueiro Dantas, que em alguns lugares dizem que fechou com o Botafogo, mas ainda nada certo, e também sobre a renovação do Martinelli, uma excelente notícia, o garoto de Xerém Martinelli renovando até 2030. Então, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, deixa o like e vamos lá, tamo junto, vamos falar de Fluminense. Bom, vamos começar aqui por notícia boa, né? Matheus Martinelli, o garoto de Xerém, desde 2017 no Fluminense, renova, estende o seu contrato até 2030. Então, o Martinelli que estreou ali mais ou menos em 2020, né, 21, se ficar até o final do seu contrato, a gente espera que fique, vão ser quase 10 anos de profissional. Eu acho que o Martinelli, ele fica até mais, tá? Eu acho que o Martinelli, depois dessa renovação, dessa trajetória que ele vem construindo, ele não vai sair do Fluminense. Assim a gente espera. Acho que é um cara que tem tudo para se tornar um dos maiores aí da história, em número de jogos, de conquistas, de carinho com a torcida. Eu particularmente gosto disso, cara. Assim, esses exemplos do Rogério Ceni, do Totti, do Marcos, do De Rossi e de outros jogadores que praticamente jogaram a vida inteira em um time só. Acho muito legal. E isso é muito difícil, né, no Brasil, né? Porque os jogadores saem, os jogadores vão para a Europa. O Martinelli tem potencial de jogar na Europa, mas o moleque de Xerém aí caminha para ficar no Fluminense por muito tempo. E tomara que fique, pois além de ser um grandíssimo jogador, é um cara que sempre respeitou o Fluminense, um cara que tem uma história gigante aqui dentro. Já apanhou muito, mas nunca abriu a boca para reclamar de nada. Trabalhou em silêncio e hoje vem colhendo os frutos. É isso. Vamos falar agora sobre contratações. Notícias vindo da Argentina dão conta de que o Ávalos teve a sua proposta negada pelo Independente. O Fluminense parece que aumentou ali os valores ou tentou propor algo novo, mas o Independente novamente recusou a oferta. O Ávalos, ele tenta ali convencer a diretoria do Independente a liberar. Ele tem vontade de vir jogar no Brasil, tem vontade de reencontrar o Zubeldia, já que eles já trabalharam juntos na época do Lanús. E a notícia que surgiu aqui pelo Globo Esporte ontem é que o Ávalos é um pedido do Zubeldia. Então, até que ponto isso é verdade, não sabemos, mas é um jogador aí que o Fluminense tem tentado contratar e negociar para chegar e fazer essa camisa 9. Bom, já falei no vídeo de ontem, eu não sou a favor pelos valores, pela idade, pela característica, mas eu tô começando a aceitar, pelo menos para ter mais uma opção para jogar ali, já que o John Kennedy não vai aguentar jogar todos os jogos e não sabemos como o Cano vai voltar. O Cano tá voltando, mais uma lesão no joelho. O John Kennedy tem jogado todos os jogos. Isso até preocupa ali a torcida, grande parte da torcida, porque daqui a pouco pode estourar uma lesão muscular, algo, Deus que me livre que aconteça, mas são muitos jogos em sequência e isso é muito perigoso para o John Kennedy. Então, estou começando a aceitar o Ávalos. Vamos ver se ele vai ser um tapa-buraco aí até o meio do ano, ou se o Fluminense vai com esses 3 centroavantes. Eu acho muito estranho que o Fluminense tenha John Kennedy, Cano e Ávalos e ainda busque uma quarta opção no meio do ano. Seriam 4 centroavantes. Beleza que o Buanga, ele não é um centroavante, ele pode jogar pelos lados também, mas é preocupante. Será que o John Kennedy vai sair? Será que o Cano volta para o futebol colombiano? Estranho, mas é isso. Vamos ver se surgem mais notícias aí ao longo do dia para ver se o Fluminense avança aí pelo Ávalos ou aparece algum outro nome. Bom, outro nome que surgiu hoje de contratações é o Dantas, que é um zagueiro do Novo Horizontino, um zagueiro promissor, que já vem sendo ventilado em alguns clubes recentemente, em clubes grandes.
E ele vem se destacando nas últimas temporadas lá no Novo Horizontino. Inclusive eu assisti o jogo do Novo Horizontino contra o Santos no domingo. Ele fez uma boa partida, foi um dos melhores ali da defesa. Novo Horizontino que vem batendo na trave, né, na Série B, são 2 anos em quinto lugar, se eu não me engano. E o Dantas sempre é ali um pilar dessa defesa, um zagueiro jovem, que não jogou em time grande ainda, mas era uma aposta que eu faria, pelos valores ali que foram divulgados, 3 milhões de dólares, 15 milhões de reais. Eu acho que vale a pena, cara, um zagueiro que pode evoluir jogando em um time grande, com mais estrutura, com profissionais melhores, com a própria comissão do Zubeldia, que monta bem ali as defesas. Não acho que ele chegaria para ser um titular absoluto, não acho, mas é um cara que aos poucos poderia ir ganhando espaço para formar essa dupla aí com os gêmeos. Bom, essas são as notícias de contratações que surgiram no dia de ontem. Agora eu vou falar aqui sobre uma notícia que saiu agora à noite. O Freitas teve um aumento de salário. Bom, estava previsto em contrato, ok, mas eu acho que é o momento errado de soltar uma notícia dessa, já que contratos são coisas confidenciais, né? Então, o Freitas não tem culpa, ele assinou isso lá no ano passado, quando ele chegou, mas o timing dessa notícia é um timing ruim, tendo em vista que o Freitas vem sendo perseguido pela torcida, vem fazendo atuações ruins, mas está em contrato, então é isso. O Fluminense dá esse aumento aí de salário para o Freitas. Vamos falar agora de pré-jogo. Amanhã não, hoje, eu estou gravando o vídeo na terça-feira. Fluminense e Palmeiras, o Fluminense volta a campo pelo Brasileirão, pensando também já na semifinal contra o Vasco. O Fluminense que estreou vencendo o Grêmio, depois empatou com o Bahia, ganhou do Botafogo e agora vai pegar o Palmeiras. É uma sequência dificílima no Fluminense nesse começo de Brasileirão, mas o time vem se comportando bem. Não seria exagero se o Fluminense tivesse hoje 9 pontos e fosse o líder do campeonato, já que perdeu muitas chances naquele jogo contra o Bahia. A provável escalação que o GE postou é que o Fluminense vai com força máxima, tirando ali o Canóbio, que está suspenso por ter tomado aquele cartão vermelho contra o Botafogo. O Fluminense vai com força máxima. O Zubeldia não poupa ninguém. Mais um jogo aí pegado, um jogo no sintético também, né? E o Fluminense vai com tudo aí, com o time principal para cima do Palmeiras. O que o GE publicou é que o provável substituto do Canóbio será o Savarino. Então o Savarino aí podendo fazer aí o seu primeiro jogo como titular no Brasileirão, né? Ele tinha sido titular naquele jogo contra o Maricá, fez um belo gol, inclusive, o seu primeiro gol com a camisa do Fluminense. Mas o Savarino é o jogador que pode entrar ali e ganhar a vaga. Características diferentes, mas das opções, ou seria o Soteldo, ou seria o Santi Moreno, eu acho mais acertado que seja sim o Savarino. Eu até falei no vídeo de ontem que eu pouparia o Acosta e botaria o Savarino talvez de meia. E aí daria uma chance ali pro Soteldo fazer esse ataque ali com o Serna e o John Kennedy. O Soteldo que tá voltando de lesão, né? Mas os jogos que entrou bem. Não é muito parâmetro também pela qualidade dos adversários. Mas o Soteldo, que terminou a temporada ano passado bem, naquele jogo contra o Grêmio, depois se machucou contra o Vasco. Fez até um bom primeiro tempo naquela semifinal da Copa do Brasil. Mas o Zubeldia vai com força máxima. O jogo também marca o reencontro com o John Arias, é o primeiro jogo aí do Arias no Brasileirão, e quis o destino que fosse logo contra o Fluminense. Isso é futebol, que loucura, mas sorte dele, né, que esse primeiro jogo é em São Paulo, que acho que se fosse no Maracanã, cara, seria um clima insustentável ali para ele, mas é isso, reencontro com o Arias, que para muitos era um ídolo, para mim também considerava o Arias um ídolo, mas perdeu essa idolatria por toda essa novela que aconteceu nessa saída dele, nessa volta muito rápida. O Arias que fez os gols que eu mais me emocionei no Maracanã, sim, contra a LDU. Eu me emocionei mais contra a LDU do que contra o Boca na Libertadores, porque passou aquele filme de 2008, 2009 na minha cabeça e eu estava presente nos 2 jogos. Então o Arias ali faz parte da história do Fluminense, mas não sabemos o dia de amanhã, né? Vai que ele daqui 4 anos ele volte a jogar no Fluminense quando o contrato acabar. Mas hoje a imagem do Arias está manchada com a torcida. Bom, é isso. São o resumão aqui de notícias do Fluminense. Se inscreve no canal, deixa o like
e tamo junto. Grande abraço.